Olá, estamos fazendo mais uma vez um aclaramento que eu já fiz muitas e diversas vezes, mas continua. Pode ser que você não seja cristão, mas a curiosidade pode lhe trazer um aclaramento e você saber com certeza uma coisa que está sendo extremamente utilizada e mal utilizada. Nós, sejamos ou não cristãos, temos que respeitar um homem que dividiu a história em duas metades, antes e depois dele. Esse homem, que é um rabino galileu, se chama Yeshu Natzri, Jesus de Nazaré. Mas aqui nós temos, infelizmente, um dos maiores teólogos do mundo, Claude de Termontan, onde escreve o ensinamento do Rabi Yeshua de Nazaré. Yeshua é um erro absurdo. Não pronunciem Yeshua. Se está errado, há dois erros foram cometidos, porque toda bagunça se faz para que o nome de Yeshua substitua o nome de Yeshu, que é o nome certo. Agora vocês veem, a bagunça chega a tal ponto que se chegou a fazer, ou se faz, um quadro com ele, de olhos azuis, cabelos loiros, você vê. Então, Jesus serve hoje de chacota, de bagunça, ou em escola de samba, ou então em quadros. Nunca ele foi louro, ele era um beduíno do deserto, ele pertencia às tribos dos beduínos, judeus, e os judeus não são loiros. Então você vê aqui, é um quadro que eu prezo muito, porque foi feito por um psicógrafo, e é muito lindo, mas é loiro. Jesus não era loiro. Então, essa é uma das alterações que nós aceitamos, mas o nome dele é muito importante, porque o nome é o nome, ou seja, o nome é o poder. Se você se falar Yeshua, você está dando a ele um poder. E se você falar Yeshu, você está dando a ele outro poder. Então vamos aclarar de uma vez por todas. Espero que nessa gravação fique bem claro. O nome é Yeshu Natzri, Jesus de Nazaré. Mas dois erros levaram a esse equívoco que tem que ser desfeito. Um foi feito por inocência. O meu amadíssimo Martinez de Pasquali, que foi mestre de Claude Saint-Martin, faz aqui o Tratado de Reintegração dos Seres, onde ele coloca o Mestre Jesus como sendo aquele que reintegrou a humanidade, ou seja, que foi responsável pela reintegração do homem, a fraternidade humana, que ainda não aconteceu, e não aconteceu porque o ser humano é muito perverso, mas ele morreu na cruz exatamente para isso, para que todos os homens soubessem que nós somos filhos do mesmo Pai. Portanto, irmãos, meus respeitos a Martinez de Pasquali. Contudo, ele cometeu um erro grave. Aqui, ele mostra um quadro que ele compôs, e nesse quadro, que é um quadro cabalístico, é uma árvore cabalística, ele coloca Ain, que é o Deus Todo-Poderoso, Ain Sof, que é a inteligência de Deus, e aqui coloca um hexágono. Esse hexágono eu vou explicar para vocês depois, tá? Vou mostrar para vocês depois o que ele fez com esse hexágono, ó. Tá aqui, ó. Esse hexágono, ele sem querer, ou para homenagear Jesus, ele cometeu um erro grave. Por quê? Porque esse hexágono aqui é o símbolo maior de Yeshu, e eu tenho ele no meu anel. Agora, você vê que no final aqui, pretendendo homenagear Jesus, ele termina colocando as letras do Deus dos judeus. Eu vou mostrar aqui com a caneta, para vocês verem bem claramente. Ó, aqui vocês veem Yod, Re, Val, Re. Yavé. Ele pretende homenagear Jesus. E aqui termina o quadro com Yavé. Mas ele fez isso com boa intenção.
O que ele queria era dizer que Jesus é maior do que Yahvé. Yahvé é o Cristo cósmico, Jesus é o Cristo encarnado. Mas ele foi infeliz, não soube fazer. Por isso, então nós vamos ficar aqui. Aqui foi por inocência, mas houve um ser que fez isso com maldade. Então, meus respeitos aos Rosa Cruzes e a Clóvis Martão, filósofo desconhecido, e a Martinez de Pasquali, mas nós temos que colocar o nome de Yeshua e parar de pronunciar Yeshua. Eu vou dizer claramente aqui por quê. Vamos lá? Veja o que o Martinez de Pasquali fez. Com a boa intenção que ele tinha, ele fez o seguinte: ele pegou, como ele fez, ele colocou o losango, que é o símbolo de Jesus, dividiu em duas metades, metade de cima a divina e a metade de baixo a humana. E aqui ele colocou Yod, Reshin, Val, Ain, ou seja, Yeshua. Yeshua está errado. Yeshua quer dizer Javé salva. Então, todas as duas formas do losango vai dar ou Yeshua ou Yehoshua. Javé salva. Javé não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Nós vamos provar isso. Aqui nós temos outra vez o triângulo repetido. Aqui está mais claro. Ó. Yod, Re, Shin, Val, Re. O que é que ele quer dizer? Que Yod, Re, Val, Re, Javé, desceu à terra, obrigado, como sendo o Cristo cósmico, e deu um corpo a um ser que é divino, chamado Yeshua. Mas aqui ele coloca I, E, Shu, A. Portanto, está errado. Não é Yeshua. Está vendo? Ó? Aqui está de novo. Ó. I, Re, Shu, A. O H final tem som de A. Isso foi uma obra que ele pretendia fazer, uma adaptação artística, que nós repetimos aqui, e terminou fazendo uma confusão. Então, vamos ver se você entende assim. Então, aqui significa o Cristo em corpo. A pedra material, quer dizer, os dois triângulos, aqui materializado. Aqui quer dizer celestial. Vocês vão ver de novo aqui, ó. Iode, que é igual a I, E, não, primeiro de cá, E, depois o Shin, que tem som de X, depois o U, Shu, e depois o A. Fica I, E, Shu, A. A materialização do Cristo Jesus como sendo a mais alta instância divina. Mas ele não fez com maldade. Ele fez porque ele queria mostrar que Javé foi servo de Jesus. E assim ele fez uma homenagem, segundo ele, a Jesus. A confusão quem fez foi um ex-cristão que se converteu ao judaísmo, chamado Áquila, o prosélito. Está aqui, eu vou deixar para ler um pouquinho no final, não agora. Então, por que é importante isso? O nome é o nome, ou seja, o nome é o poder. Jesus Cristo diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei entre eles. Então, o que é o nome? Quando é que 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus? Quando estão reunidos em nome do amor. Porque nós, católicos, temos um hino antigo que diz assim: onde há amor e caridade, Deus aí está. Deus é amor, Jesus é amor. E Yeshua não tem nada a ver com amor. Javé salva, e Javé é sanguinário, Javé é genocida, Javé é assassino. Portanto, não há ligação nenhuma entre Javé e Jesus. E dizer Yehoshua quer dizer a salvação vem de Javé. A salvação não vem de Javé, coisa nenhuma. Nós temos aqui um livro que mostra as passagens bíblicas que nos interessam. E 2 passagens estão aqui claras, muito claras. São 2 cartas de Paulo. Eu vou ler aqui para vocês. Eu passei o vermelho aqui. Só eu vejo.
mas vou ler para vocês. 1 Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, ó, é uma chave bíblica. Essa chave bíblica é para facilitar, ó, onde a gente precisa encontrar as coisas. Então aqui onde está escrito nome e homem, está escrito assim, 1 Timóteo 2,5, porque é um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. E abaixo, na primeira carta a Timóteo, ainda 2,5, a nenhum outro nome debaixo do céu cabe o poder de salvar a humanidade, a não ser Jesus Cristo, homem. Javé não é homem, Javé é o Cristo cósmico, Javé é um anjo. Então, Paulo aqui deixa claramente, quem clamar por Javé esperando salvação, vai se ferrar. Javé não tem poder de salvar nem ele mesmo, quanto mais os outros. Aqui Paulo diz claramente, não foi dado, debaixo do céu, poder a nenhum outro nome, portanto isso inclui Javé, pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser Jesus Cristo, homem. Fica claro isso? Sim, por quê? Porque Jesus morreu na cruz, ele sendo Deus, Cristo e homem, se desvestiu dessas três capacidades. No céu, ele é o Logos, portanto ele é Deus. Quando ele passa pelo plano de Etirá, se reveste de Cristo, e aí é Yahvé. E quando ele chega até a terra, ele recebe um corpo humano. Portanto, ele tem três potências. E ele poderia, portanto, não morrer na cruz, se ele quisesse manter essas potências. Mas ele quis e se desvestiu. Ou seja, deixou de ser divino, abandonou a divindade. Na cruz ele diz, Eli, lama sabachthani. No Horto das Oliveiras, ele chora e sua sangue. Não é porque tem medo da morte e da paixão, é a dor de se separar do Logos, é a dor de deixar de ser divino, porque ele passou bilhões e bilhões da eternidade inteira. A primeira criação de Deus, Pai, Elohim, foi Yeshu, chamado em hebraico Reshit, em grego Arque, e em grego moderno Logos. Portanto, aqui está o Salvador do mundo. É importante para mim, que sou cristão, mas é uma curiosidade que vocês agora podem dizer. E essa curiosidade pode ser que seja apenas para vocês algo de pouca importância, mas é fundamental. Por quê? Porque existia um homem que era cristão inicialmente. Esse homem cristão se chamava Áquila, o prosélito. Esse ele é judeu, tá vendo? Ó? De novo, eu gosto de usar ele. Sei de qual. Bernardo Castro é judeu. E ele escreve aqui um episódio, um capítulo chamado Os Targumim. O que é os Targumim? Eram aqueles que traduziam o Targum, ou seja, do hebraico para o copto aramaico. E Áquila era um desses Targumim, ou seja, desses tradutores da Bíblia hebraica para o copta ou para o aramaico. E Áquila, então, abraçou a nova religião judaica e rejeitou Jesus. E ficou odiando tanto Jesus que ele fez essa modificação. Tudo se deve a esse homem, Áquila, o prosélito do judaísmo. Ele fez tanta coisa para agradar os judeus que chegou a ser considerado que tinha sangue de Abraão nas veias. Na verdade, ele era um cristão romano. Áquila é o nome romano que quer dizer águia. Então, o que é que acontece? Aqui diz assim, olha só, falando sobre ele, diz: há muitos estudiosos que parecem estar de acordo que o Targum babilônico, Targum é a tradução, foi primeiro para a Babilônia, depois para a Palestina. Mas nós consideramos isso errado. Ele primeiro deve ter ido para a Palestina e lá para a Babilônia. A confusão está aqui, porque está escrito Onkelos, esse é judeu, é grego, o prosélito, escreveu
um Targum. No original está escrito: Rabi Jeremias, ou Riababa, disse: o Targum e o Pentateuco foram Quelos, o prosélito. Era outro prosélito convertido, sob a instrução de Rabi Eliezer. Mas parecia que havia alguma confusão, pois no Talmud de Jerusalém, que está falando da Babilônia, a passagem diz o seguinte: Áquila, o prosélito, é esse o canalha, traduziu a Torá na presença de Rabi Eliezer, o Rabi é o mesmo, e de Rabi Yehoshua, que não é Jesus. Era um nome muito comum, com Joaquim e José. Que o louvou, que ele queira isso, cartaz, com as palavras do salmista dizendo: mais belos e formosos do que teu rosto não há. Tua face é a mais bela dos filhos dos homens. A graça se derramou sobre teus lábios, por isso Deus abençoará para sempre. Esse é o canalha que mudou o nome de Yeshu para Yeshua. O nome dele é Áquila, quer dizer águia. Aqui está dito por um judeu. Então ele fez a mudança. Qual é a intenção dele? A intenção dele é simples. A intenção dele é o seguinte: não há, nem na língua grega, nem na língua latina, nem na língua hebraica, a letra J. Então, se eu pegar aqui um alfabeto grego, eu tenho duas letras I. Ó, aqui eu tenho a letra iota, que se pronuncia como máquina. Máquina. E eu tenho a letra Y, que a pronúncia é essa mesmo, Y, que deu o nosso Y. De qualquer maneira, não aparece o J. O Y é que terminou se transformando no J. Então, isso é o grego. Isso aqui é as escrituras gregas da Segunda Javá. Ou seja, o alfabeto grego está aqui, ó. The Greek Alphabet, que está em inglês. O grego não tinha o J, mas não era só o grego. O latim também não tinha. Então, nós vemos aqui as escrituras de São Jerônimo, e quando ele fala de Jesus, aqui nós marcamos, quando ele fala de Jesus, ele diz aqui, Jesus. E agora nós vamos ler a passagem, que interessante. A passagem é a anunciação dos anjos aos pastores. O contexto é o seguinte: os pastores, depois que Jesus nasceu em Belém, estão pastoreando seus rebanhos. De repente, os anjos aparecem. Eles ficam com medo. E os anjos dizem a ele: não tenham medo, nolite timere. Vou ler em latim e traduzir. Esse enim evangelo vobis gaudium magno. Eu vos trago uma notícia que é de grande alegria. Quod erit omni populatio, que é para todos os povos. Quia natus est vobis odi, porque nasceu para vós hoje Salvador. Um Salvador. Portanto, não é Javé porcaria nenhuma, quase fala um palavrão. Um Salvador. Salvar vem do verbo hebraico Yashu, ou Yeshu, não é Yehoshua. Então, o desgraçado do Áquila fez um malabarismo e transformando o nome simples de Yeshu, que vem de Yash, salvar, e apenas 4 letras. Yeshu. Portanto, é Yod, Re, Shin, Ain. Eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Messias Senhor. Um Salvador. Esse Salvador é o Cristo Senhor. Está falando de Jesus. Então, não há dúvida. O Salvador é Jesus, não é Javé. Mas o prosélito Áquila quis diminuir a figura de Jesus. Tanto ele chegou a odiá-la, que ele escreveu aquilo que depois os próprios rabinos vão perceber e vão corrigir. Aqui tem a mesma coisa, mas é diferente. José, quando chega foi para uma cidade onde Herodes estava reconstruindo o templo de Jerusalém para agradar os judeus. Chamava-se
esqueci agora o nome da cidade, mas o nome era em latim, e tem um templo de Júpiter, Aelia Capitolina. Então Herodes construiu uma cidade chamada Aelia Capitolina, onde tinha a estátua de Júpiter, para honrar os romanos e, ao mesmo tempo, reconstruiu o templo de Jerusalém. Aqui está dito assim: José, tendo terminado as obras do Palácio de Herodes, quando chegou em casa, encontrou Maria grávida. Ora, ele tinha deixado ela virgem, e quando ele chega, encontra ela grávida. Então ele arruma as trouxas, e como ele é velho, 42, 45 anos, ela tem 14, ele, não querendo, portanto, apedrejá-la, porque ele tinha o direito, a lei dava ele direito de apedrejá-la, decide deixá-la secretamente. Agora vamos ao texto, está agafado aqui, ó, em vermelho. O anjo aparece a ele e diz assim: Angelus Domini apparuit, o anjo do Senhor apareceu, insomnes, no sonho, et dicere, e disse: Joseph ben David, José filho de Davi, noli temere accipere Mariam conjugentuam, não tenham receber Maria como tua esposa, quod enim in natum esse, porque aquilo que vai nascer dela vem do Espírito Santo, de Espírito Sancto esse. Pariet autem filium et vocabis nome eu, ela parirá um filho, et vocabis nome eu, chamará o nome dele, Iesum, não é Yeshua, ó, Iesum, não tem A no final, tem um M, Iesum. Quem botou esse A? É a minha pergunta. Parem de falar Yeshua ou Yeshua. Aqui está, ó, a Vulgata Clementina, a Bíblia Vulgata, tá? Então não tem J, então não é Jesus, é Iesum, mas está escrito, é apenas que está pequenininho demais, mas é Iesum, Iesum, e não é Yeshua, nem é Yeshua, muito menos, é Iesum. Portanto, nós aportuguesamos e mudamos de Iesum para Jesum e depois para Jesus. Então, por quê? Porque aqui está em latim, a Bíblia latina, e não tem, portanto, a letra J. Se formos até o hebraico, vamos encontrar a mesma coisa. A, B, C, D, E, J. Não é J, é Iota, é I. Então se lê I. Não tem J, é Iode. Está aqui, ó, Iode. Não tem J, então é Iesu. Em hebraico é Yeshu. Em latim é Iesu. Abreviando Iesum, que ali está, aqui é Iesum. Então nós transformamos depois o I em J. Então nem grego, nem latim tem a palavra J, mas o I foi transformado em J. Então, de qualquer maneira, que vamos ler agora, será de máxima importância. Vamos ler um texto muito curto, mas extremamente importante. O nome de Jesus é o mesmo de Josué? É a pergunta. Está na Wikipédia. O nome hebraico Yehoshua é uma forma alternativa de Yehoshua, que vem do original paleo-hebraico Yehoshua, que é Josué, o nome completo de Jesus, errado. Yeshua HaMashiach, que é Jesus, o Messias. Mas, no grego, Jesus fica Yeshua. Aí ele coloca o A final, mas está errado. Não é Yeshua, nós vimos que na Vulgata Clementina está ali Yesou, Yesum. E aqui nós temos a mesma passagem, só que temos aqui em grego e em latim. Ó,
a mesma passagem. Aqui está em grego, em latim. Et dixi illis angelis. Mesma passagem do Ângelo. Gaudium magnum vobis. Quia natus est rode salvator que est Christo Dominus. Aqui está em grego, do outro lado. Mas o grego vai ser difícil. De qualquer maneira, a palavra está aqui. Kyrios autos kai doxa Kyrios. Ou seja, nasceu um Senhor, Adonai, que é o Salvador. Então, Senhor e Salvador. O nome é Kyrios, porque é hebraico, é grego. E em grego, Senhor é Kyrios. Portanto, eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu entre vós o Cristo Senhor, que é o Salvador do mundo. Então, quer seja em grego, quer seja em latim, aqui está em latim, como lá na Vulgata, não aparece um A final. Então, os erros são reproduzidos às vezes por ignorância, às vezes de propósito. Mas, vamos continuar o texto. Na Bíblia hebraica, a ortografia é usada uma vez em relação a Josué, filho de Num, que Moisés colocou como sendo seu substituto. O nome foi usado também por vários outros nomes hebraico-aramaico. Nesse sentido, o nome foi usado principalmente pelos cristãos em Israel e na tradução hebraica do Novo Testamento como uma alternativa para a ortografia. Yeshua HaNotzri, ou seja, como uma alternativa. Quem fez essa alternativa? O canária do Áquila, que seria Yeshua HaNotzri, utilizada pelos rabinos. Então os rabinos não aceitaram, eles negaram a palavra Yeshua, feita por Áquila, e aqui diz, no Novo Testamento, a tradução dos cristãos em Israel foi feita como uma alternativa, utilizando-se Yeshua HaNotzri em vez de Yeshua, principalmente pelos judeus messiânicos. Então, o nome aqui, os próprios rabinos rejeitam a palavra Yeshua ou Yeshua, feita por Áquila. Vamos adiante. Etimologia. O nome Yeshua deriva de uma raiz hebraica formada por 4 letras, Yod, Shin, Val, Ain, que significa salvar, Yash, sendo muito parecido com a palavra hebraica para salvação, que é Yeshua. Mas Yeshua é salvação e Yeshu é salvador. Portanto, não é verbo. Todos dois são sinônimos. Salvação é sinônimo, é o verbo. Yod, Shin, Val, Ain, Re, da Yehoshua. E a palavra salvador é Yod, Re, Yod, Shin, Val, Ain. Salvador. Parecido, sim, mas diferente. Também no exílio babilônico usou-se a palavra Yehoshua, que quer dizer Jeová ou Javé salva. Então há a confusão dos diabos. Mas em aramaico, Josué é Yehoshua. Mas na Roma e na Grécia não existe essa palavra, pois o nome original de Jesus não é Yeshua. A afirmação de que a forma Yeshua é o nome original de Jesus tem sido muito debatida atualmente pelos rabinos. Alguns afirmam que era Yehoshua ou que a própria forma grega do nome Jesus era usada entre os cristãos antigos. Contudo, já se tem provas explícitas de que Jesus, seus primeiros discípulos e a população que vivia na terra dela naquela época falavam aramaico e não hebraico. Eusébio de Cesareia relata. Em Mateus, que escreveu em hebreu, temos a palavra hebraica Yeshu. Temos também outros testemunhos que desmentem Áquila, um judeu que se converteu ao judaísmo e renegou Jesus, retornando à religião judaica
e assim fazendo com que diminuísse o poder de Jesus, que é maior do que Javé. Então, mas em Deuteronômio, a Septuaginta, a grega, traz a expressão Iezoua, que dá Yeshua, termina com A, no final, o que daria a entender que mesmo em grego havia a forma para Yeshua, Yehosua, embora seja possível perceber Yeshua também em outras formas gregas, como Yezoi ou Yezois, aqui já mudou. Então Yeshua, veja como uma coisa complicada. Yeshua é possível também escrever Yezoi e Yezous, onde não se lê o S final. Portanto, com o sotaque aramaico, a pronúncia correta da Septuaginta é Yeshu. E ainda nessa mesma Septuaginta, nos textos judaicos escritos por Joséfo, Flávio Joséfo e filho de Alexandria, Yezoi, ou Yezous. Lembrando que não se lê o S no final, foi a forma padrão grega do nome hebraico do que substituiu Josué. Assim, o nome Yeshua ou Jesuá está errado. Por quê? Porque esse nome era traduzido por a salvação de Javé. E a salvação não vem de Javé. Jesus é o Logos. O Logos divino é maior do que Javé. Javé coloca o tapete e vai passar por cima. Então, só está Yeshua com a final na versão de Áquila, o Canária, demonstrando-se realmente uma forma reduzida do nome Josué. Ou seja, o que Áquila quer é que todo mundo acredite que Jesus é o mesmo que Josué. Ou seja, Josué é Javé salva. Yeo, ou Yaú, Javé, Ishá, salva. Mas o filho de José, no Novo Testamento grego, é lido Yezou. Portanto, não tem A no final. O Yezoi, o I no final. Ou em aramaico, Yeshu. Portanto, vamos terminar dizendo: nenhum uso do nome Yeshua é achado no Talmud. O Talmud é o livro que não tem a menor consideração com Jesus. Contudo, os rabinos sérios não tiveram tiveram a sinceridade de dizer que não existe o nome Yeshua no Talmud. Portanto, a não ser em citações literais da Bíblia hebraica, quando cita Josué filho de Num, ou Josué filho de Josedeque, que é o sumo sacerdote dos judeus no exílio, foi muito utilizada no tempo dos Asmoneus. Contanto, no Talmud babilônico, ele é chamado pelos rabinos de Jesus, ou em hebraico e aramaico, Yeshu, pois podemos ler nesse Talmud a seguinte citação: na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu que ia ser apedrejado, mas Pilatos não permitiu e o crucificou. Por prática de magia, e para enganar Israel, fazer-se desviar e o penduraram na véspera da Páscoa numa cruz. Talmud babilônico, Sanedrim 43a. Portanto, não é Yeshua HaMashiach. Então, vamos terminar dizendo: os judeus, principalmente em Israel, ainda utilizam bastante a palavra. É possível encontrá-la no Novo Testamento, porém com a ortografia Yeshua HaNatri, Jesus de Nazaré. Portanto, Yeshua HaMashiach pode ser escrito em hebraico, que é a língua sagrada, mas isso seria aplicável apenas a Josué. Portanto, os rabinos sérios, no Talmud, que é um livro que não tem nenhuma consideração com Jesus, apenas cita, historicamente, está escrito Yeshua HaNatri. Portanto, aqui nós chegamos ao final do nosso trabalho, deixando claro, aos 34 minutos, que vocês não devem pronunciar Yeshua nem Yeshua, como o próprio Carlos Provençal escreveu aqui: um homem de grande quilate, um grande erudito, faz a besteira de dizer
o ensinamento de Yeshua ou Yeshua de Nazaré. Uma estupidez para um homem da altura dele. Por quê? Porque quem nos salvou, como São Paulo diz, nenhum outro nome debaixo do céu foi dado pelo qual o homem possa ter a salvação, a não ser Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque Javé não pode morrer, ele é um anjo. Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus, anjo e homem. E ele se desvestiu dos poderes divinos, deixou de ser o Logos, que se fez carne, abandonou o Cristo cósmico e Yahvé, mandou ele passear, para ficar apenas na forma humana, a fim de morrer. E morrendo, ele chamou a si todos os homens. Ele disse: quando eu morrer, a minha alma se espatifará, e vai cada pedacinho delas, vai se cavar no coração de cada homem. Eu estou citando pelo sentido, né? Quando o Filho do Homem foi levantado na cruz, assim como Moisés levantou a serpente na haste, atrairá a si todos os homens. É assim que está no texto hebraico. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: na hora em que eu entregar o meu espírito ao Pai, minha alma se espatifará em bilhões de trilhões de pedaços. E cada um desses pedaços vai entrar no coração do homem, quer ele queira, quer não queira. Vocês veem que Leandro Carnal é um grande escritor, é um filósofo de renome. Eu respeito como filósofo. E ele tem uma facilidade muito grande de falar, e tem obras belíssimas, mas 80% da obra desse ateu é falando sobre anjos, Deus e os santos. Agora eu pergunto, por que um ateu está tão interessado em anjos, Deus e santos? Então não é ateu coisa nenhuma. Só 20% da obra dele é filosófica. Tem outro, né? Eu não lembro agora o nome dele, mas talvez venha agora, né? Que entrevista. É um entrevistador. É Gontijo. É Leandro Gontijo. E o que é que acontece? O Gontijo, então, ele faz o seguinte: ele faz entrevistas. E nessas entrevistas, ele sempre entrevista pessoas religiosas. Daniel Gontijo é um entrevistador. Nas entrevistas dele, ele entrevista testemunhas de Jeová, gnósticos, ex-membros da Sociedade Teosófica ou da Rosa Cruz, mas sempre religiosa. A pergunta é: por que Jesus incomoda tanto aos ateus? Porque eles sabem que ele existe. Eles têm no coração encravado a alma de Jesus. E eles não podem se livrar nem no inferno. Portanto, havia um hino que eu disse: onde há amor e a caridade, Deus aí está. E a essência do nome Yeshua é salvação. E Kardec sintetizou muito bem, substituindo a frase de Santo Agostinho, que é um erro: ex católica ecclesiam non salus est, fora da igreja católica não há salvação. Kardec substituiu dizendo: fora da caridade não há salvação. Parabéns para Kardec. Não sou fã de Kardec, portanto sou insuspeito. Mas Agostinho disse errado: exa catholicum ecclesiam non salus est. Fora da igreja católica não há salvação. Eu, muçulmano, vai para o inferno? O Deus vai para o inferno? O Bahá'í vai para o inferno? Como? Jesus Cristo diz claramente em Mateus 25 que o que salva o homem não é somente a fé, mas as obras. O apóstolo Judas diz: mostra-me tua fé e eu te mostrarei minhas obras. Jesus tem um nome. O nome para os antigos é o nume, o poder. E o poder de Jesus é espalhar amor. Onde há Jesus, há amor. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ou seja, com amor, eu estarei entre eles. Portanto, não interessa o nome Yeshua, Yeshua, ou como Yesoi, ou como quer que seja. O importante é: há um homem que amou como nenhum homem amou. Amou a todos nós, mesmo os maus. Salvou Dimas, o bom ladrão, na hora da morte, né? Foi tocado por Barrabás, que é um facínora, um ladrão. Esse homem, que é o amor encarnado, a encarnação do amor de Deus, é, portanto, amor.
Este é o nome dele. Só a salvação, disse Kardec, na caridade. Parabéns, Allan Kardec. Não concordo contigo em muitas coisas. Nós temos muitas diferenças, muitas divergências. Mas você fez uma coisa notável, substituindo o erro de Agostinho pela verdade. Não é fora da Igreja Católica não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor ninguém se salva. Só quem ama se salva. Assim eu digo a vocês, peço instantemente, né? Não pronunciem Yeshua nem Yeshua. Isso foi um erro proposital feito por um prosélito do judaísmo, um convertido chamado Áquila, com a intenção de diminuir Jesus. Mas o importante não é o nome de batismo, é o nome. E Jesus é a encarnação do amor de Deus. Portanto, Jesus é amor. E São João diz, quem ama, viu Deus. Que Deus? Jesus. Eu o vejo, porque eu amo. E a minha obrigação é dizer isso a vocês. Não diminuam ele. Não importa se você seja cristão ou não, porque no julgamento ninguém vai entrar de crachá no céu. Mas ele diz, tive fome e me deste de comer, sede, me deste de beber, nu, me vestistes, no cárcere de ancestral foste me ver. E os justos dirão, Senhor, quando foi que te tivemos nu e te vestimos? No cárcere do ancestral e fomos te ver. Sedento e te demos água. Ele diz, quando fizestes isso a um dos meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. Portanto, ele se identifica com todos os homens, porque ele é o amor puro, refinado, feito ouro, livre de qualquer mistura ou ganga. Portanto, o nome é o nome, repito, e o nome é o poder. E o poder de Jesus é fazer você amar. Então, por mais que eu me esforce, não consigo chegar a amar tanto quanto Jesus amou. Quisera eu, mas eu faço força para isso. Então, nós nos reunimos em nome de Jesus, não é quando dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, nem quando dizemos estamos reunidos em nome de Jesus com a mão dada, é quando amamos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. O grande mandamento é este: eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, o nome de Jesus é amor. Amor é salvação, como diz Kardec. Só a caridade salva. Só no amor o homem encontra a salvação. Assim, espero que eu tenha sido claro e que esse vídeo, então, conheça a vocês. Parem de pronunciar Yeshua, que é Javé salva, que Javé não salva ninguém. Só os filhos de Jeová. E vamos passar a pronunciar correto Yeshu Natsiri. Jesus de Nazaré. Dê o seu like se você gostar do vídeo. Mesmo que você não seja cristão, você agora recebeu uma prova inconteste de que a confusão toda foi criada por um canalha chamado Áquila, que se converteu ao judaísmo, quis agradar aos novos, a elite judaica, fez tudo, inclusive diminuiu o nome de Jesus. Mas está esclarecido, não está? Está claro. O nome de Jesus é Yeshu, quer dizer Salvador. Assim encerra esse vídeo, espero que tenha agradado e que seja compreendido. Até o próximo.